Se fosse para apontar um problema que a gente tem hoje na nossa bolha dev, com toda certeza seria o mal que os marqueteiros causaram a essa galerinha nova que tá chegando para aprender programação. Por que eu digo isso? Porque boa parte dessa galera vem com aquela promessa bem de marqueteiro de ganhar 6 mil em 6 meses, de ganhar 2 mil em 2 semanas, enfim. Coloca um tempo fazível e um valor exorbitante que seria um sonho para qualquer trabalhador no Brasil hoje, e você tem um gancho, um chamariz muito bom para qualquer curso, para qualquer mentoria, para qualquer e-book, e é por isso que os marqueteiros usam essa tática. E é por isso que muita gente cai nessa tática. E por causa disso, muita gente acredita piamente que é assim. Essa ideia de que é fácil, essa ideia de que é você pegar ali, fazer um curso de 2 horas, fazer um curso de 6 horas, de 8 horas, às vezes de 20 horas, vai te tornar um programador apto a conseguir um trabalho de R$2.000. E eu tenho que te dizer, é mentira. E não adianta eu dizer pra você, cara, olha só, eu ganho R$20.000 hoje, eu uso essas ferramentas hoje, se você aprender essas ferramentas, se você aprender essa parte do ofício, que é o que eu faço, seria uma verdade, você vai ganhar R$20.000. É uma mentira, gente. É uma mentira. Mas o vídeo de hoje não é sobre isso. O vídeo de hoje é pra gente falar da progressão salarial. E aí eu quero que você perceba muito bem uma coisa. Primeiro que são várias progressões de várias pessoas diferentes. E segundo, que muitas vezes essas pessoas decidem ganhar menos, que é inclusive a chave principal da minha carreira. Na minha carreira, em algum certo momento eu estava ganhando R$12.000 e eu passei a ganhar R$6.000. Por quê? Porque a nossa carreira não é linear, a nossa carreira não é uma carreira certinha. Então fica aqui nesse vídeo onde eu vou te mostrar a progressão de carreira de vários profissionais que compartilharam a progressão em um post do Reddit, e ao final eu vou te mostrar a minha progressão de carreira, que não é nada linear. Se você não me conhece, eu sou o Lucas Bardico, dev, mentor e apaixonado por programação. E eu tô nesse momento procurando emprego, porque eu acabei de ser vítima de um layoff no início de 2025. E tenho postado aqui como é que tem sido essa jornada, mas esse vídeo é um vídeo à parte da jornada para a gente refletir um pouquinho sobre como que é a evolução de cada um e pra gente entender que a jornada é feita um passo de cada vez. Mas vamos lá. Olha só. Então, o post é esse aqui. Essa foi a minha evolução salarial, compartilhe a sua. Uma coisa que eu fico triste é salário ser tabu no Brasil, o que atrapalha muitas pessoas que muitas vezes não sabem o quanto pedir para uma vaga, principalmente quem está começando. Pensando nisso, resolvi abrir a minha evolução salarial desde o início da minha carreira e espero que sintam confortáveis fazer o mesmo. Nos salários abaixo não estão inclusos VR, IVA, ajuda de custo, etc. Apenas salário. Coloquei sempre os salários que estavam recebendo em dezembro do ano. Em alguns casos, um valor ou outro tive um aumento intermediário, mas não coloquei ele aí. Todas as experiências foram no Brasil, CLT ou estágio. Múltiplas stacks, aí ele fala aqui Java, C Sharp, Swift e por aí vai. 2018 a 2019, empresa 1, 2020 em diante, empresa 2, empresa pequena, menos de 100, empresa média até 1.000, empresa grande, maior que mais que 1.000. Vamos lá. Em 2013 ele foi auxiliar de TI numa empresa pequena, onde ele ganhava R$1.000. Em 2016, 3 anos depois, ele foi estagiário de informática em uma empresa média. Ele ganhava metade do que ele ganhava como auxiliar, 550. Em 2017 ele foi estagiário em desenvolvimento de software em uma empresa grande, ganhou quase os R$1.000 ali. Em 2018 ele foi técnico de desenvolvimento de software em empresa grande. Olha, já dobrou ali, né? 2.200. Em 2019 foi técnico de desenvolvimento de software, quase R$13.000. Em 2020 ele foi desenvolvedor júnior em uma empresa grande, quase 4.200. Ainda como desenvolvedor júnior em 2021 ele ganhou quase 6.000. Esse foi um pulo legal, hein? De um ano para o outro. Em 2022 passou a faixa dos 7.000. Em 2023 ele passou ali para quase 9.000. O que é interessante aqui nessa primeira evolução dele, do brother que abriu o post, é muito interessante ver, e você tem que reconhecer, é uma coisa que eu sempre abro os olhos da galera. Quando ele era auxiliar de TI, ele ganhava mais do que quando ele começou a ser desenvolvedor de software, sabe? Para você entrar na carreira, normalmente você tem que pagar o pedágio de ganhar um pouco menos, porque é o jogo, sabe? É o jogo de quem persiste mais. E para fator de persistência, você ganhar pouco no início, sabe? Então, é normal isso. Mas você pode ver, no momento que ele tem 3 anos de experiência, ele já começa a ter pulos maiores, tá vendo? Isso é muito interessante de ver, é muito interessante mesmo. Nosso segundo brother é esse aqui. Ele tem uma carreira no Brasil e uma carreira fora do Brasil a partir de 2001. Então ele foi um dos primeiros a ser expatriado lá em 2001. Foi quando começou essa onda de devs irem para fora, né? Pelo menos ficou mais popular. Mas vamos lá, em 98... Nossa, em 98 ele ganhava R$1.500. Em valores de hoje, aproximado, tá? Ele ganhava 7.500, ele não ganhava mal.
Mesma coisa em 2000. Em 2000 ele tinha 2 salários. Ele tinha o salário de desenvolvedor pleno e ele tinha o salário de professor de Delphi. Bom, né? Ele ganhava em torno de 25 mil reais se fosse hoje. Esse cara nunca ganhou mal. Eu tava achando, quando eu olhei sem colocar a inflação, eu tava achando que ele tinha dado um salto absurdo. Mas ele nunca ganhou mal. Por que eu tô falando que ele não ganhou mal? Porque quando você olha aqui no salário dele nos Estados Unidos, foi a primeira empresa fora do Brasil dele, ele tava ganhando 84 mil por ano. Lá eles contam o salário por ano. 84 mil por ano dá, não tô fazendo cálculo de inflação, tá? Mas vai dar coisa de 35 mil reais. Esse mano era ricaço, mas provavelmente ele ganhava esse salário lá nos Estados Unidos, porque ele não era muito comum trabalho remoto nessa época. Então ele provavelmente foi pra lá. Então ele ganhava em dólar, gastava em dólar, mas ele não ganhava mal. Ganhava quase o salário de um americano na época. Em 2004, ele já tava ganhando 100 mil a mais. Então 3 anos depois ele ganhava 100 mil a mais, cara. É absurdo. Foi muito interessante que quando eu olhei isso aqui, em 2008, 4 anos depois, ele tá ganhando metade do que ele ganhava, só que ele tá no Reino Unido. Só que aí entra um ponto, que é a taxa de câmbio. Talvez 90 mil naquela época, 90 mil libras esterlinas, fosse equivalente a 180 mil dólares. Então, eu não consigo dizer. Mas se você fosse fazer a conta, daria em média 50 mil reais em 2008. Claro que tem a questão da inflação. Não vou fazer o cálculo de inflação em cima do cálculo de câmbio, que é loucura. Em 2011, ele então tá ganhando 110, 20 mil a mais, não foi tão grande assim. E aqui entra o mais interessante, ele foi para a União Europeia, acho que a Alemanha, ele comenta aqui embaixo, a Alemanha, ele foi como especialista, tava ganhando 140 mil euros. 140 mil euros, você fazer a conta, dá em média 70 mil reais por mês. Em 2020, ele dobra. 5 anos depois, ele dobra. É absurdo isso. É absurdo, porque ele virou VP, né? VP é um cargo, assim... E aí a gente tem que entender 2 pontos. Primeiro, ele tá no mercado desde 98. São 22 anos. Ele tem quase o triplo de experiência que eu tenho hoje. E aí tem uma certa ponto ali, cara, que as oportunidades se abrem, desabrocham. É tipo uma flor desabrochando. Porque aí coisas como VP, coisas como CTO, só que é empresas americanas, tá? Não é startup no Brasil. Começa a ser oportunidades válidas para sua carreira. E esses caras ganham exponencialmente mais do que qualquer dev, do que qualquer trabalhador comum. E é o que aconteceu aqui com ele, cara. Foi um salto ali de 2015 a 2020, que é quando ele quebra os 20 anos, né? Ele passa da fase dos 20 anos. Absurdo. Mas é interessante perceber que aqui 2008 a 2011, tem um momento ali que, cara, ele quase não teve aumento. É como se ele tivesse no teto, ele tá ganhando o máximo que ele pode ganhar, ele teve aumento ali só mínimo, sabe? Porque bateu no teto. E aí entra 2 lições aqui. A carreira nem sempre é linear, sabe? Por quê? Olha lá o nosso amigo, ele passou a ganhar menos para daí ganhar mais. O tempo faz muito bem para nossa carreira. Então, cara, você tá começando, você tá 5 anos, você tá ainda sem um salário bom de verdade, você tá sofrendo. Cara, se você que é dev tá sofrendo, imagina se fosse qualquer outra coisa, mas se fosse operador de máquina, imagina se trabalhasse no comércio, imagina, sabe? Tenta compreender isso. Mas pensa que daqui a pouco você vai conseguir fazer o cash out desse investimento de tempo que você tá fazendo. E aí pensa que, cara, existem fases, igual eu falei, tem um momento ali que ele aumenta 100 mil dólares no salário anual, e tem um momento que ele aumenta 20 mil libras esterlinas. Isso é muito pouco. Por quê? Porque são fases. Existem fases que você já bateu no teto e você tem que segurar ali até você encontrar a outra montanha. Por quê? A evolução, uma coisa que você tem que ficar em mente é que a evolução não é feita de uma montanha eterna. Ela é feita de uma montanha, aí você desce um pouquinho e você encontra um platô. Aí tem mais uma montanha, desce um pouquinho e se encontra no platô. A gente vive nos platôs. Mas eu vi um cenário mais comum, eu vi um cenário absurdo de alguém que saiu do Brasil, aprenda inglês para você poder fazer isso. E aí vamos ver um cenário mais clássico, que é o cenário que o meu pessoal que trabalhava comigo mais ou menos seguia, que era o seguinte, olha só. Em 2019 a pessoa ganhava R$ 1.700, em 2021 ela ganhava R$ 3.500, em 2022 ela aumentou só R$ 1.000, ganhou R$ 4.500, em 2023 ela ganhava R$ 7.000, quando ela passou para pleno. Esse cenário é um cenário muito mais comum. Você ganha ali de R$ 1.500 a R$ 2.000 como estagiário, trainee. Você ganha uns R$ 2.500 a R$ 3.500 como dev júnior. Aí quando você tem um dev júnior com experiência, você vai ganhar quase seus 5.000. E aí a partir do dev pleno, você passa a ganhar 7 mil para cima. Cada uma dessas fases eu esperaria pelo menos de 1 a 2 anos. Então você estagiário, 1 aninho ali, dev júnior, 1 a 2 anos, talvez 3 anos, se você não tiver muita oportunidade. Plena, mesma coisa,
de 2 a 3 anos, sabe? Até porque o plano tem várias fases, tem várias atribuições que você precisa absorver. Então, cara, essa é a evolução que eu diria para você apontar, sabe? Porque ainda mais se você não tiver inglês, que vai te abrir portas para fora. Porque quando você vai para fora, que o negócio muda de fato, sabe? Que aí você passa a ganhar como salário de médico. É basicamente isso, sabe? Esse aqui é muito interessante também porque segue, ele é de data, não é de desenvolvedor, mas segue a mesma evolução que eu comentei, que é, ó, ele estagiário ganhava 1.500, estagiário ganhava 2.400, júnior ele ganhava quase 6.000, pleno quase 7.500, pleno 2 ele ganhava quase 9.000. E aí, plano 3, ele ganha 10.000. Olha só que interessante. Esse aqui, ele explicou uma coisa muito legal aqui no post. Ele tinha uma progressão semestral, eu tentei fazer isso na minha empresa, fiz por bastante tempo, bem legal. E era por isso que ele estava evoluindo aqui, né? Então, ele saiu do estagiário 1 até o estagiário 4 e aumentou quase R$1.000 ali no coisa dele, porque ele estava evoluindo bem. Daí, quando ele foi na próxima avaliação, a faculdade dele não permitiu ele continuar como estagiário, porque ele estava fazendo mais horas do que o estágio. Então removeram a bolsa de estágio dele, né? E aí a empresa viu o valor nele e contratou como júnior. Só que não foi júnior 1, foi júnior 3, porque ele estava fazendo tanta coisa, tacaram ele como júnior 3 no PJ. E o que permitiu com que ele fosse logo para pleno um semestre depois, tá vendo? Então, assim, é uma evolução muito, muito boa. Tipo, o cara mostrou que ele era um baita do estagiário aqui em cima. Aí tem uma lição muito boa que é, cara, muita gente chega pra mim e pergunta, cara, qual que é o mínimo que eu preciso pra ser júnior, pra ser pleno, pra ser sênior? Você não tem que olhar pro que você quer agora, você tem que olhar pro que você quer amanhã. E você tem que buscar ser aquilo que você quer ser amanhã. Então, o foco não é você ser dev júnior, o foco é você ser dev pleno, caminhar para ser um dev sênior. Então foca no que esses caras estão fazendo e tenta abraçar o que eles estão fazendo. Não vai ser fácil, mas uma vez que você conseguir evoluir nessas condições, as pessoas que estão ao teu redor vão olhar, vão reconhecer, e se aquela empresa que você fez isso não te der devido valor, a próxima empresa vai, porque ela tá precisando de mão de obra qualificada, entende? Então, cara, é uma baita evolução. Foram 3 anos, ele saiu de R$1.500 para R$10.000. É absurdo, muito bom mesmo. Ó, esse aqui é muito legal. Em 2019 ele estava fazendo faculdade, ele pegou um cargo de dev júnior numa empresa para ganhar R$2.000. Aí ele percebeu que não ia conseguir conciliar o trabalho e a faculdade. Ainda em 2019 pegou um estágio, metade do valor, mas tinha R$1.000 de VA. Daí em 2020 ele pegou um trampo de dev júnior de novo por R$3.000. E em 2021 ele foi para mobile, mesmo dev júnior ele estava ganhando R$5.000 e como dev pleno R$7.000. E aí em 2023 ele continuou como dev mobile pleno a R$8.000 PJ. Tudo isso PJ. Então, se você for ver, são 4 anos que ele saiu de 2.000 para 8.000. Cara, é uma baita evolução também. O que é interessante nesse aqui? São 4 anos, saiu de 2.000 para 8.000. O outro rapaz, em 2 anos e meio, ele aumentou de 1.500 para 10.000. Ele teve uma evolução maior em menos tempo. Por que eu tô dizendo isso? Porque cada carreira é uma carreira individual, com características específicas da pessoa, características específicas do mercado que ela tá, características específicas das oportunidades que aparecem para ela. Você comparar é muito bom para que você tenha um caminho, mas não dá para você querer replicar. Por exemplo, eu não posso olhar a carreira do nosso mano lá que começou em 98 e querer replicar aquela carreira. Cara, é uma carreira super invejável, mas eu não tenho a oportunidade de voltar no tempo, aprender Delphi e ser expatriado para os Estados Unidos em 2000. Você entende o que eu quero dizer? Então, mesmo hoje, você não pode olhar para a minha evolução, e eu já vou falar qual foi a minha evolução, e dizer, cara, eu quero replicar a evolução do Lucas. Não dá para replicar, porque não dá para a gente voltar no tempo, não dá para a gente repetir as mesmas condições. E como é que eu comecei? Bom, a minha carreira, eu divido ela em 3 eras, tá? E agora vão ser 4, mas até o momento tem 3 eras muito específicas e muito claras para mim, muito claras do que eu tinha que fazer, do que eu estava aprendendo, do tipo de progressão. Primeiro que eu começo a jornada de programador já com background bem top para um programador, porque eu tinha feito Senai de Eletricista de Manutenção, onde eu aprendi eletrônica digital, que é a base da programação, lógica binária, a aritmética booleana e tudo mais. Segundo, que eu tinha feito curso de web design com 16 anos, onde eu tinha aprendido JavaScript, HTML, uma parte de coisa. Nessa época não existia nem CSS ainda. E ao longo do tempo, por eu querer me aventurar no mundo dos jogos, eu aprendi um pouco de programação autodidata. Até que eu encontro o meu primeiro trabalho lá em 2015, 10 anos atrás, em uma empresa que era a Educamos Online. A gente está falando de uma empresa de pequeno porte, onde eu ia ganhar R$2.500 por mês. Mas eu sei que antes de terminar, eu falei, velho, eu tô gostando muito daqui,
tô me sentindo que eu tô evoluindo, eu quero continuar aqui. Eu falei com o patrão, com o dono da Educamos Online, e falei, cara, tem como continuar aqui? Ele falou, olha, não tem agora, mas eu vou ver o que eu posso fazer pra gente garantir alguma coisa depois. Tá voltando pra casa, ele me liga, olha, tem isso aqui, tem esse desafio aqui, você acha que você consegue fazer? Esse desafio era ler um PDF e extrair dados dele pra alimentar uma outra aplicação. E no manhã seguinte eu tinha a resposta, falei, olha, é assim que a gente vai fazer, é dessa forma, tal. Enfim, tinha lá uma POC, né, uma prova de conceito. E a gente firmou mais um contrato de 3 meses, onde eu não ia só fazer a extração, eu ia refazer o aplicativo para o celular, porque o que existia era para o tablet. Eu saí de 2.500 para 3.500 nessa época, porque eu estava meio que liderando o projeto, se eu conseguisse entregar em determinadas datas ia ter bônus e tal. Eu fiquei mais 6 meses na Educamos Online, completando 1 ano lá dentro. Saí de 2.500 para 3.500. Saindo da Educamos, a Educamos estava tendo dificuldade de conseguir novos clientes e tal. Daí eu fui para uma startupzinha que estava começando, em que tinha 2 devs, meio que o CEO da parada, e tinha um investimento ali para fazer uma aplicação funcionar. Era basicamente essa aplicação um Uber para profissionais da saúde. Mas o que aconteceu? Essa empresa me pagou um MacBook, foi o primeiro MacBook que eu tive. Eu não lembro agora se era 3.500 ou 4.500. Realmente eu não lembro, mas eu acho que era 4.500 nessa época. Só que ela, por outros motivos que não a empresa em si, ela faliu. Basicamente o investidor ficou sem dinheiro, teve um problema lá na fonte principal de dinheiro dele, e a empresa faliu. Então, com 3 meses de projeto, simplesmente paramos o projeto. Eu fiquei com o Mac, sem pagar nada, só me deixaram com o Mac como agradecimento. E eu fui para outra empresa. Na outra empresa, eu já fui selecionado para fazer uma aplicação do zero, não tinha outro dev, era para eu fazer full stackzão. Então, eu ia ter que mexer com back-end. Foi aí que eu comecei a mexer com back-end. Até esse momento, eu estava mais focado no front, eu tive que fazer tudo, basicamente. Eu acabei também virando meio que tech lead, porque eu contratei outras pessoas para cuidar dos projetos da empresa. E nessa época, nessa empresa, eu estava ganhando 6 mil. Só que, perceba, eu saí de uma empresa que eu fiz o projeto sozinho, praticamente, que foi a Educamos. Outra empresa que eu estava com dev e back-end, éramos uma dupla, mas eu estava cuidando quase 100% do front-end. E outra empresa que eu estava fazendo tudo, praticamente. Só que com 3, 4 meses, essa empresa não conseguiu vender o que queria vender e não estava conseguindo me pagar o que tinha me contratado. Fui atrás de outro trampo. Só que esse outro trampo eu sabia que eu precisava estar em uma equipe. Eu não podia mais me dar o luxo de trabalhar sozinho. E aí foi o que eu fui atrás. Eu arrumei uma empresa muito boa, que foi a empresa que eu de fato comecei a atuar com React. Nessa empresa, ela era uma startup. Sabe aquele clássico startup que começou na garagem? Essa empresa era assim. Só que em vez da garagem, a gente trabalhava em cima de uma lavanderia. Porque o dono da startup, ele tinha uma franquia de lavanderias e tinha um espaço em cima da lavanderia que a gente dividia. Fiquei nessa empresa por uns quase 2 anos. Então a sequência é: 2015 eu ganhava R$2.500, 2016 eu ganhava R$3.500, em 2016 eu ganhava R$4.500, 2017, início do ano, eu ganhava R$6.000 e nessa empresa eu ganhava R$7.500. Ela começou como PJ no início, mas logo depois ela foi constituída um CNPJ certinho e foi passado para CLT. E lá eu era front-end. Terminou essa empresa em 2018, eu então começo a era do back-end. Metade de 2018, eu então fui para a Stefanini. Lá foi onde eu fiquei 100% focado em back-end, criação de APIs, AWS, serverless, e em 2019 eu fiz a mudança, estava com mais ou menos 1 ano de experiência no back-end, fiz a mudança para a Cove, que a Cove, ela não só cobriu o salário que eu ganhava na Stefanini, pagou um pouco a mais, então eu saí de 9 mil de CLT para uns 12 mil no CLT pela Cove. Foi muito bom meu tempo na Cove e foi meu último trabalho antes da era empreendedor. E aí entra um ponto. Vocês estão vendo meu salário sempre aumentando. A cada 6 meses, a cada 1 ano, ele só aumentando. Aí que a coisa muda. Quando eu me tornei full time na minha própria empresa, eu saí de 12 mil no CLT, que era garantido, para 6 mil no PJ, que era o que eu conseguia sacar da empresa sem deixar a empresa sem dinheiro. E isso ficou por volta de 6 meses a quase 1 ano, escalando um pouquinho, às vezes tirava 7, às vezes tirava 8. Quando eu fechei o primeiro contrato mais razoável, que foi com um banco de São Paulo, e esse banco me permitiu começar a tirar 12 mil. O banco pagava 20 mil por mim, então eu ficava lá no banco, era consultor, ficava no banco, ele pagava 20 mil para mim, só que eu só tirava 12 mil do que o banco pagava, então ficava 8 mil como investimento para a própria empresa,
bancando os outros projetos que estavam rolando. Eu segurei esse rojão da empresa por 5 anos. Em 2024 eu decidi fechar, pagando todo mundo, encerrando os contratos certinho com os clientes. E eu tava ganhando, tirando ao máximo, o máximo que eu tirei, pra vocês terem noção, foi 15 mil reais. 15 mil reais foi o máximo que eu tirei. Eu lembro que teve um mês que eu fiz uma consultoria extra, dei uma consultoria extra para um cliente, em que eu consegui tirar uns 4 mil a mais, em que fez uma baita diferença no meu salário. Mas por quase 5 anos, eu travei o meu salário, basicamente. Foi o que eu fiz. Você vai dizer, Lucas, você se arrepende? Não, não me arrependo. Aprendi bastante, desbloqueei vários conhecimentos, desbloqueei várias capacidades nesses 5 anos. Eu espero que tudo isso que eu falei aqui, todo esse compartilhamento de progressão, prove 2 coisas para vocês. Primeiro, que cada história é uma história. E segundo, que não dá para replicar a história do outro, mas dá para você se inspirar, persistir, entendendo que em algum momento você vai sacar o investimento que você está fazendo em dedicação. Mas não é fácil. Mas é a vida, a gente está aqui para viver isso. E você tá nessa também, beleza? Espero que tenha servido para te inspirar, para te vacinar contra os marqueteiros. E se você quiser um manual de como que é trabalhar para gringa, abrir empresa, emitir invoice, emitir nota fiscal, fazer o saque do dólar em real, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui. E se você quiser aprender a linguagem que mais está contratando na gringa hoje em dia, dá uma olhada aqui no meu curso de Golang. Tamo junto, até a próxima!